Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, né? Nós estamos dando início ao nosso segundo bimestre, então espero que vocês todos estejam bem. Nós estamos falando sobre o continente africano, mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, dando continuidade ao nosso assunto, eu gostaria de parabenizar todos os alunos que participaram, que enviaram suas atividades, foi muito importante. Então, vocês estão de parabéns. Nós tivemos um retorno muito significativo de vocês e isso foi essencial para que a gente pudesse ter um bom resultado. Então, todos estão de parabéns, tá bom? Vamos aí dar continuidade ao que nós já estamos falando, que é sobre o continente africano. E hoje nós vamos falar sobre a arte africana e vamos falar também um pouco sobre a diversidade africana, tá bom? Então fiquem ligadinhos. Uma informação importante, no final da aula, né, quando vocês assistirem a aula, fizerem a atividade, vou estar encaminhando também uma planilha com as notas referente ao primeiro bimestre. Então fiquem ligadinhos aí, porque nossa aula está apenas começando, tá bom? Vamos lá. Vou aqui mostrar a vocês o nosso livro didático. Ótimo. Deixa aparecer aqui para que vocês possam ir acompanhando aí a nossa aula. Vamos lá, né, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre a arte egípcia. Lembrando que nós estamos falando aqui do Egito, e lembrando que o Egito ele fica no continente africano, tá bom? Então, a arte egípcia, ela envolvia culturas, pinturas, tumbas, né? E é bem interessante a gente verificar a grandiosidade das pirâmides, a sofisticação das tumbas, né? Destacava o poder aí dos faraós e a capacidade também intelectual dos antigos egípcios. Então você veja, né? Observem aí essas imagens, como era que eles conseguiam fazer tudo isso aí em um tempo muito remoto, né? Então observem o nível de conhecimento intelectual que os egípcios antigos eles tinham. Os egípcios eles usavam cores vivas, né, na produção de pinturas para as paredes das tumbas, né, dos objetos funerários e também do uso cotidiano deles. A gente pode verificar isso nas figuras. E é bem interessante que as figuras humanas e divinas eram frequentemente representadas de uma forma muito típica. Olha só, então você sempre vai verificar que as pernas, os pés, o rosto, né, eram desenhados de perfil, tá certo? Já o olho e o tronco eram vistos aí de frente. Eles também, gente, eles produziram aí tecidos, objetos de cerâmica e de vidro e dominaram a técnica de moldar e fundir diversos tipos de metais. Então, os artesãos da época, eles criavam, né, joias de ouro e prata, essas joias eram ornamentadas com pedras preciosas. Eles gostavam de se enfeitar, de mostrar o seu poderio, né, a sua importância a partir desses objetos. Os enfeites indicavam aí, para vocês terem ideia, o nível social das pessoas e eram utilizados por homens, mulheres e crianças, né? Então hoje a gente vê que ainda muitas pessoas gostam de se ornamentar, né? Mostrar. Claro que não no nível lá dos egípcios antigos, tá, gente? Mas uma pessoa que se enfeita bastante, muitas vezes ela quer demonstrar, né, o que ela tem ali acesso. Bom, e aqui dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de escrita. No Egito Antigo existiam 3 tipos de escrita, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Existia uma escrita sagrada, que recebia o nome de hieróglifica, certo? Era utilizada aí nas paredes de templos e os túmulos.
E também existe uma escrita aí que era voltada para documentos, o nome era hierárquica, né? Então essa escrita era voltada aí para documentos. E ainda existia outra que era usada nos papiros e nas placas de barro, né? A escrita demótica, né? De uso mais popular. Então eles tinham aí 3 tipos de escrita. Uma sagrada, uma para documentos e outra para o uso mais popular. Com a conquista do Egito por outros povos, essas escritas elas foram aos poucos, né, pouco a pouco, deixando de ser usadas. Lá por volta do ano de 1799, foi encontrada uma pedra que tinha um mesmo texto aí escrito, e aí justamente os arqueólogos eles estudaram e tentaram decifrar as informações que tinham escritas aí nessas tábuas, nessas pedras. Bom, dando continuidade aqui, lembrando que no final da aula nós vamos fazer a atividade relacionada a esse assunto que nós estamos estudando. Então nós finalizamos aí uma parte que vem falando sobre a arte, né, do Antigo Egito, e agora nós vamos entrar, certo? Falando sobre a África, diversidade de povos e os reinos que nós vamos encontrar. Pessoal, é bem interessante que nesse capítulo 5 nós vamos estudar assuntos bem relevantes e no final desse capítulo vocês vão reconhecer, né, reconhecer a diversidade de povos africanos na antiguidade. Vai ser possível também, com certeza vocês vão identificar os principais aspectos das civilizações de Kush, Assur, Cartago, Gama e Mali, que são reinos antigos que nós vamos estudar sobre eles. E vamos também compreender a importância da tradição oral por esses povos, que foi sendo repassada de gerações aí. Pessoal, aqui nós vemos uma fotografia, né, da África e crianças. Vejam que eles são bem animados e coloridos, né? O povo africano tem essa característica. E depois eu vou até convidar um amigo meu que teve a oportunidade de passar um tempo fazendo um trabalho evangelístico missionário na África, para que ele possa também participar de uma aula aqui com a gente. Ele também é professor da rede estadual aí do Rio Grande do Norte. Bom, então, olha, nós vamos verificar no nosso estudo aqui sobre a África que o continente africano ele foi totalmente partilhado pelos colonizadores europeus, tá? Mas nem sempre foi assim. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa parte mais antiga e como está atualmente, tá bom? Fiquem ligadinhos aí, são várias informações bem importantes nessa nossa aula hoje. Então, muitas vezes falamos em África, né, como se existisse uma cultura única em todo o enorme continente, que o continente africano é bem grande, tá? Mas a grande marca africana é a diversidade que está presente desde a formação dos antigos povos e reinos. Então nós vamos ver, quando a gente fala em África, nós temos a ideia de todo o continente ali, todo mundo é igual, né? Mas não, nós vamos ver que há uma variedade linguística, há uma variedade cultural, de costumes, tá bom? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui para o Brasil, o Brasil nós vamos ter várias, 5 regiões, né? Cada região vai ter sua cultura, regionalidade. Então, na África também vai ser assim. Nós vamos ver agora. Olha só. Então, a África ela é riquíssima em línguas e culturas. Fala-se no continente africano mais de 10 mil idiomas. Olha só. Tá certo? Então, gente, é muita coisa. Mais de 10 mil idiomas. E aí a gente vai ver quais são as mais faladas, né? E que diversidade tem. Não só as culturas diferem de um povo para o outro, como foram se modificando-se ao longo do século. Há, contudo, certos traços comuns em todas elas, de modo que se pode falar de uma cultura africana como se referirmos a uma cultura europeia, certo? Ainda que sejam tão distintos os modos de vida de Portugal e na Finlândia também, certo? Vamos lá.
Então tem muita coisa aqui. Primeiro nós vamos falar aqui a diversidade dos povos africanos. Hoje, atualmente, a África ela é formada por 54 países. Porém, gente, os limites territoriais desses países nem sempre foram desse jeito como está atualmente, né? Dividido, essa divisão territorial. Nem sempre foi assim. Nós vamos entender isso agora. Eles foram impostos aos diferentes povos da África no século XIX, uma época em que o continente esteve dominado pelo colonizador europeu. Então você vai ver lá que países como Espanha, Portugal, Inglaterra, certo? Holanda, os holandeses, eles foram justamente partilhando a África. Essas fronteiras, elas foram criadas pelo europeu de maneira artificial e não respeitaram as culturas locais africanas. Olha só que coisa, né? Formada aí ao longo de milênios de história. Isso quer dizer que muitos homens, mulheres e crianças de um mesmo grupo étnico, né, que antes viviam em uma mesma região, acabaram separados uns dos outros após a criação desses limites territoriais que foi imposto pelo colonizador europeu. Então aqui você vê a divisão étnica da África. Olha só como ela é bem, né? Existem vários e vários aqui, ó, uma divisão muito grande, né? Então nós vamos ver aqui, e aqui nós vamos ter justamente uma linha do tempo que vem mostrando os reinos, e aqui nós vamos conhecer todos esses reinos aqui, tá bom? E a divisão política atual da África, olha só que diferença, né? Então veja aqui, ó, que aqui nós vamos ter a divisão étnica, racial, né? Os grupos étnicos, e aqui nós vamos ter a divisão atualmente da África, né? Então vamos ver aí que vários povos eles foram infelizmente aí separados. Olha só, aqui nós vamos falar sobre alguns reinos africanos antigos, tá bom? Então as alterações climáticas elas impulsionaram as migrações de povos no continente africano. Alguns grupos foram para o norte, na chamada África Setentrional. Daqui a pouco eu mostro a vocês no mapa, tá bom? E alguns grupos foram para o norte, na chamada África Setentrional. Outros se dirigiram para o sul, na África Subsaariana, tá bom? Então aqui nós vamos ter, ó, a África, né, do norte, e vamos ter aqui a Subsaariana, que vai ter uma maior parte dos países fazem parte da África Subsaariana. Daqui a pouquinho eu mostro a vocês um mapa mais atualizado, tá bom? Então, nós vamos ver agora que os reinos antigos, nós vamos falar sobre o reino de Cuxi, Assum e Cartago, também Mali e Gama. Bom, no extremo sul do Nilo, localizado atualmente o Sudão, né, ficava a região conhecida como Núbia. Durante muito tempo, gente, esse local ele foi rota de encontro e comércio dos povos egípcios, mediterrâneo e das populações da África subsaariana. Depois do século XX, antes de Cristo, teve início a formação do reino Kush, que tinha sua economia aí baseada na pecuária, na criação de animais e também na agricultura, certo? Então o reino Kush ele foi dominado pelos egípcios a partir aí do século XV, XVI antes de Cristo, o que incentivou ainda mais a criação de costumes entre os povos. O reino Kush ele fornecia diversos produtos, comercializando aí minerais, peles de animais, marfim, ébano, que é um tipo de madeira, gado e cavalos. Tais bens e grande parte do ouro, das riquezas, né, das jazidas, né, cuxitas, foram comercializados pelos egípcios. Caravanas, professor, e o que são caravanas? São grupos de mercadores, né, que eles viajavam justamente para fazerem comércio. Então, caravanas lotadas de mercadorias atravessavam a cidade de
Napata, né, em direção ao Egito e vice-versa. Então, tinha esse comércio entre eles aí, tá bom? Olha só, Meroé, outra cidade também de Cush, se tornou um centro urbano com grandes edificações de alvenaria, como palácios e pirâmides, passando a ser a capital do reino depois do século 7 a.C. Aí você pode ter essa imagem aí, vocês também têm no livro didático de vocês, né? Pirâmides e templos funerários no reino de Cush, na cidade de Meroé, atual Sudão. Vocês podem ver que naquela época eles já construíam aí, tá bom? Então, a atividade comercial em Meroé com o Egito foi ainda mais intensa, né, que a de Napata. Olha só, as caravanas elas se organizaram em novas rotas terrestres e marítimas, com portos espalhados aí pelo Mar Vermelho, permitindo os cuxitas, né, o contato com os gregos, indianos e outros asiáticos. Havia também um intercâmbio de cultura, né, entre Cuxi e o Egito. Então eles faziam parte alguns cuxitas eles faziam parte do exército egípcio e exerciam funções administrativas aí junto ao faraó. Olha só, gente, no século 8 a.C., o reino de Cush ele se aproveitou-se das crises no novo império egípcio que estava tendo e conquistou a cidade egípcia de Tebas. E foi início aí do governo cuxita ou dos faraós negros, né? E eles construíram aí até a 25ª dinastia no Egito. Olha só. E agora eu vou falar aqui um assunto bem interessante para vocês desses povos aí. As mulheres elas tinham um papel muito importante e fundamental. Olha só, então se chamava na verdade o poder das rainhas mães cuxitas. Olha só, a mulher tinha um papel de destaque na sociedade cuxita naquela época lá. As mulheres elas ocupavam um papel de destaque na sociedade de Cuxi. Então havia a tradição matrilinear, ou matriarca, né? Olha, nossa sociedade ela é muito marcada pelo patriarcalismo, o que é isso? Os patriarcas, né? Então o homem está exercendo ali o poder de liderança, de mandar, de governar. Nós vivemos uma sociedade muito patriarcal ainda. Mas aqui a gente pode ver que o matriarcado, né, na verdade, é um sistema social no qual a mulher exerce autoridade, né, sobre a família ou sobre um grupo. Então, a mãe que determinava a sucessão do reino. E os familiares dos reis, eles exerciam diversas funções importantes, né? Suas filhas e irmãs eram nomeadas sacerdotisas, né? Que na verdade eram uma espécie de soberanas espirituais do templo, e as rainhas mães eram esposas ou mães dos reis de Cush, e elas participavam na escolha dos governantes e também ajudavam aí nas decisões políticas. E algumas dessas mulheres elas chegaram a assumir o trono em Meroé. Então veja a importância da mulher aí na sociedade cuxita. É bem interessante essa parte aí. Olha só, então nós vamos ver aqui que o domínio cuxita sobre o Egito determinou em 662 a.C., quando os assírios conquistaram a região. Então os egípcios expulsaram os assírios cerca de 9 anos depois. Durante, pessoal, essa desagregação do Império Egípcio, o reino Cuxi continuava a participar como intermediário, né, no comércio entre o norte africano e a África Central. Tá bom? Então nós vamos ver aí esse intercâmbio que existia. O reino de Assum, né, realizava um intenso comércio com várias regiões, como as localizadas junto aos mares Mediterrâneo, Vermelho e Índico, e eles promoviam aí trocas comerciais e culturais com os povos da Pérsia, né, da Arábia, da Índia e de Bizâncio, entre outros. E
toda essa troca ocasionou aí, na verdade, resultou, né, dos contatos com os povos do Mediterrâneo e do Oriente. E aí é bem interessante que nós vamos ver que os habitantes de Assum, né, eles adotaram o cristianismo aí por volta do século IV. Então, o poderio do reino de Assum só foi desbancado lá no século 8 depois de Cristo pelos árabes. Desde meados do século 6, 7, eles vinham conquistando o norte africano, né, que foi transformado em uma região cada vez mais muçulmana, isolado e enfraquecido. O reino cristão de Assum sucumbiu aí por volta do século XII. Veja que toda aquela região, você vai ver que há também uma diversidade religiosa entre eles, né? Então, justamente porque eles tiveram contato com vários povos de diferentes locais. E aí eles acabaram adotando, né, essas religiões. Os reinos de Kush e Assum deixaram inúmeras evidências de suas realizações e atualmente são importantes fontes de pesquisas arqueológicas. E nós falamos muito sobre os arqueólogos aqui nas nossas aulas passadas, né? Os arqueólogos, eles eram responsáveis justamente por estudar essas civilizações antigas, tá bom? Então agora nós vamos falar aqui, ó, um pouquinho, ó, reinos africanos e a expansão islâmica no continente, né? Então aqui, ó, expansão islâmica. Então veja, ó, que ela foi se expandindo por todo, né, o continente africano. Então, ó, reino do Egito, né, reino de Cush, reino de Assum, e agora nós vamos falar um pouco sobre o reino de Cartago, né? Vamos ver quem foram esses povos. Vamos lá. Então, a região do Golfo de Tunis, né, formou-se outro grande reino da antiguidade, Cartago, né, que foi criado aí pelos fenícios no final do século 9 a.C. Comandado por um poderoso comerciante, Cartago competia em conquistas com a República Romana, chegando a controlar um vasto território que envolvia aí o Mediterrâneo Ocidental e a Península Ibérica e a ilha da Cilícia. E aí, no confronto com os romanos pela dominação do Mediterrâneo, eles acabaram sendo derrotados aí na Guerra por volta de 264 a.C. Tá bom? Então aí agora nós vamos falar mais sobre mais dois reinos aí bem importantes, que é o reino de Gama, Gana e Mali, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois reinos também. O reino de Gama, ele é conhecido na história como o Reino de Ouro. Desenvolveu-se no oeste da África a partir do século IV depois de Cristo, na região da atual Mauritânia. No século VIII, caravanas atravessaram o deserto do Saara levando mercadorias. Era o chamado Transariano. Olha só. Em Gana era comercializado escravo, ouro, sal, marfim, entre outros. Os viajantes naquela época descrevem que o rei e os escravos de Gana, né, usavam vestimentas, acessórios, adornos feitos em ouro. Acredita-se que a concorrência comercial, os ataques vizinhos enfraqueceram Gana, que se fragmentou em vários pequenos estados. Alguns séculos mais tarde, ao sul, né, da região aí, formou-se o reino de Mali, também um grande império africano islâmico que ocupava partes do atual Mali e Mauritânia, tá bom? Então, aqui nós estamos falando um pouquinho mais sobre esses dois reinos. Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, certo? Vou passar a atividade para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que ela tenha sido proveitosa. Deixa eu finalizar aqui a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aproveitado.
né? E que nós vamos dar continuidade nas aulas seguintes, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero que tenha sido proveitosa. Agora estarei enviando para vocês a nossa atividade referente a esse assunto. Façam a atividade, é muito importante a participação de vocês. Muito obrigado, até a próxima, tá bom? E a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchauzinho, pessoal, até a